Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 14 de 1 de 2025, rodadinha da NBA para vocês, com muitos jogos interessantes para a gente ser bem lucrativo. Antes da gente começar as nossas análises, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes para o vídeo de hoje, quero agradecer a audiência de vocês ontem, o like, para a gente continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês. Link na Betwinner na descrição, leiam as regras antes de garantir os seus bônus ali com o cupom Sexta de Trade e também o nosso grupo gratuito. Lembrando, hoje o grupo VIP está com uma promoção especial, R$30 apenas, para vocês conhecerem nesse primeiro mês o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, palpites diários, e como sempre, lá e aqui a gente sempre se baseia em números e estatísticas para fazer a nossa análise, porque no médio e longo prazo sempre vai ser produtivo. Então é o seguinte, discorda de tudo que a gente falou? Não tem nenhum problema, é só você acompanhar o nosso canal aqui, comentar por que vocês discordam, mas é sempre bom ter uma segunda opinião para poder fazer esse tipo de vocês, beleza? Vamos começar falando de Pacers e Cavs. Aqui nós temos duas diquinhas para vocês, tá? Mas primeiro vamos falar a respeito de uma dupla, porque a gente espera que o Cleveland pontue bem e que o Oklahoma City Thunders também tem uma pontuação interessante. Bom, os Cavs decepcionou recentemente contra o próprio Indiana Pacers, conseguindo aí quebrar a sua sequência de vitórias contra um time que se defende muito mal. Não deve se repetir pela segunda vez consecutiva, então acredito que o Cleveland supere a casa dos 110,5 pontos. Lembrando, dá para pegar essa linha aqui no ao vivo pagando, bem melhor ela individualmente falando. Mas para pré-jogo, essa duplinha aqui faz o sentido com o Oklahoma City Thunders, que deve marcar mais de 105,5 pontos. Bom, a gente está falando de dois dos melhores ataques da NBA, mas vamos um de cada vez falar primeiro a respeito do Cleveland, que é o melhor ataque por 100 posses de bola da NBA, é um time que joga um dos 10 ritmos mais rápidos da liga, então eles são muito eficientes, eles têm muitos arremessos por minuto, eles vêm com uma das melhores eficiências na bola de 3 em toda a NBA, e eles também têm bons jogadores para produzirem bem individualmente falando. O Indiana Pacers é uma das piores defesas da liga, é um time que sofre muitos pontos de mano a mano, então dificilmente, pelo menos eu acredito, que o Donovan Mitchell vai fazer uma partida tão ruim para hoje. Ele é o jogador que eu ficaria de olho nessa partida, ele marcou 30 pontos de média contra eles nos últimos 10 jogos, a linha dele está em 22,5 pontos acima dele, lembrando que ele marcou pelo menos 33 pontos contra eles em 3 dos últimos 4 encontros, o que também é muito interessante, mas a gente se apega acima de tudo a uma pontuação coletiva, porque esse Cavs vem funcionando como um todo. Marcaram 93 pontos no último encontro com eles, mas repito, dificilmente isso vai acontecer. O Indiana Pacers é uma defesa aí bem ruim, tá? Eles são quase uma das 10 piores, é um time que joga num ritmo alto também, então eles dão muitas posses de bola por minuto para os rivais, são dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na liga, e se a gente for pegar os Cavs nos últimos 20 jogos, eles marcaram 121 pontos de média, eles marcaram aí mais do que o que a gente busca para hoje, ou seja, pelo menos 111 pontos em 18 dos últimos 20 jogos, então dá pra gente botar uma fezinha nesse acima do Cleveland Cavaliers. Mas falando a respeito de Oklahoma City Thunders, primeiro a gente tem aqui um dos times que também melhor atacam na liga por 100 posses, é o sexto melhor ataque, o melhor time da Conferência Oeste, que é a conferência mais competitiva que a gente tem na NBA, e a gente também tá falando assim de um Philadelphia 76ers que não é um time especial defensivamente falando. É um time que está na metade de baixo da tabela, mais especificamente ali bem na metade, só que é um time que vem sem Joel Embiid, Andre Drummond, ou seja, os seus dois pivôs, o titular e também o seu reserva. E quando a gente fala aqui a respeito do time deles como um todo, a gente segue falando de um time bem desfalcado. Quando a gente fala aqui a respeito deles, a gente tem também como ausência o Kyle Lowry, e o Jared McCain e o Cade Martin. É um time que vai ter muitas dificuldades para hoje, porque o Oklahoma City Thunder de fato é favorito, mesmo jogando fora de casa. E com Shai, que é um jogador que pode chegar dentro do garrafão com enorme facilidade, pode ser que esse Philadelphia 76ers tenha dificuldades de proteger o aro. Por quê? Porque eles vão jogar com um jogador mais baixo na posição, o Yabusele não é pivô de origem, mas ele está sendo improvisado nesse setor e com isso ele vem tendo algumas dificuldades de proteger o garrafão da forma que eu diria que é a ideal. Recentemente, a equipe dos Sixers, eles não sofreram tantos pontos assim porque eles enfrentaram alguns ataques bem medianos para ruins, como o Nets, o Wizards, o Pelicans e o Magic, e mesmo assim contra os Pelicans eles sofreram 123 pontos. Finalmente, depois de muito tempo, eles vão enfrentar um ataque de um bom nível, assim como aconteceu contra o Suns, que conseguiu marcar pelo menos 109 pontos, ou seja, mais do que a gente busca para hoje, assim como aconteceu com Warriors, Kings e também assim como aconteceu contra o Boston Celtics, ou seja,
o Sixers é um time que respeita muito a qualidade do adversário. Se for um time que ataca mal, eles vão conseguir manter eles em linhas baixas, mas se for um time que ataca bem, eles vão ter certa dificuldade. Beleza? Bom, agora falando a respeito de Hawks e Suns, aqui é um jogo no qual a gente acredita nos dois times sendo produtivos. A gente está falando de dois times que melhor atacam do que defendem, e isso é fato. O Phoenix Suns, quando a gente fala aqui a respeito de eficiência por 100 posses de bola, é um time que sempre está ali entre os 10 melhores da NBA, tem muito individual esse time com Bradley Beal, Durant e Devin Booker, e é um time que defensivamente deixa a desejar. Então a gente tem um ataque de top 10, uma defesa dentre as 10 piores. Do outro lado, com o Atlanta Hawks, ok, a gente não tem um ataque de top 10, é um ataque pouco eficiente, mas é um time que compensa a falta de precisão no arremesso com um número alto de chutes por jogo. É o terceiro time mais rápido da liga. Em contrapartida, defensivamente, os Hawks também são uma das 10 piores defesas. Então são duas defesas ruins, um ataque eficiente e um ataque ali que, por mais que não seja tão eficiente, tem muitos arremessos por minuto, gasta pouco relógio, vai enfrentar uma defesa ruim, então todo mundo aqui pode produzir bem. O nosso palpite vai ser um over na pontuação total. Eu quero mais de 230,5 pontos totais para essa partida. Dá para pegar uma linha menor pagando melhor no ao vivo e dá para pegar essa mesma linha pagando bem melhor no ao vivo também. Então fiquem de olho para poder entrar nessa linha dentro da hora certa, beleza? E pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos de palpites diários aqui. As melhores odds estão lá no nosso grupo VIP. Segue a gente no Instagram, @cestadetrade. Aqui no YouTube a nossa meta é de 20 mil inscritos até o final do mês. Conto com vocês para a gente alcançar e ter esse início de 2025 ainda promissor. Chamem o Green aí nos comentários para a gente ter bastante sorte hoje, mas vamos dizer os últimos números para justificar o porquê que esse jogo deve ser over. Nos últimos 15 jogos dos Hawks, eles fizeram 118 pontos por jogo e sofreram 122,1. Isso dá uma média de mais de 240 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Recentemente, eles enfrentaram o Phoenix Suns e a gente teve 238 pontos na partida. O Phoenix Suns, nos últimos 7 confrontos contra o Atlanta, a gente teve uma média de 237 pontos. Isso que eu tô arredondando para baixo, tá? Nos últimos encontros entre essas franquias. E se a gente for pegar desses 7 jogos, a gente superou os 230,5 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos e também superamos aqui em 6 dos últimos 7. É uma linha bem promissora para hoje, beleza? Vamos pular de fato para um palpite concreto que a gente tem aqui para vocês. E vai ser um jogador. A gente quer pelo menos 30 pontos do Giannis Antetokounmpo no confronto contra o Sacramento Kings. O Bucks precisa melhorar o seu repertório e o número de vitórias daqui para frente na temporada. O time não vem funcionando bem, mas Giannis e Lillard vem dando conta do recado, ou pelo menos fazendo a sua parte. Então a gente sabe que o Giannis vai ter que fazer no mínimo uns 30 pontos para o seu time ter boas chances, já que o resto ali não está contribuindo. O próprio Lillard volta e meia acaba decepcionando, então vamos de pelo menos 30 pontos do grego, tá? A gente está falando de um confronto bem interessante aqui, favorável para ele. Bom, a gente está falando de um Sacramento Kings, que eles não são uma defesa assim horrorosa, mas é uma defesa de metade de tabela. E bom, por que a gente acredita que ele possa produzir bem? A equipe do Sacramento Kings tem uma defesa de metade da tabela ali, não é muito interessante, mas acima de tudo, eles são o quarto time que mais sofrem pontos do pick and roll man na liga. É uma jogada na qual vem fazendo muito sucesso dos Bucks nessa temporada, na conexão Damian Lillard com o Giannis, né? O Giannis fazendo a parede, o Lillard conduzindo a bola e passando para ele atacar a cesta e produzir bem. O Bucks é o time que mais faz pontos pro jogo dessa forma em toda a NBA. O Giannis, nos últimos 6 jogos contra os Kings, ele teve média de 35,3 pontos, ele conseguiu marcar pelo menos 30 pontos em 5 desses últimos 6 encontros, que também é muito interessante. A gente está falando aqui também a respeito de defesa versus posição, que também eu acho bem produtivo para a gente ficar de olho aqui. Primeiro, o principal protetor de aro da equipe dos Kings não é um jogador assim, um defensor espetacular, no caso do Sabonis, ele é muito mais um ala pivô do que um pivô. Com a camisa dos Kings ele foi sempre pivô, tá? Mas em relação à altura, porte físico e coisa do tipo, ele é um jogador que só serve como pivô mesmo, porque o Sacramento Kings também gosta de jogar um small ball, fazer ali, né, um handoff com ele, etc. São jogadas específicas para um jogador um pouquinho mais baixo e ágil que joga no garrafão, mas que tenha condições de trabalhar por fora. Mas para segurar o Giannis é meio complicado. O ala pivô deles também, às vezes é o DeMar DeRozan, que na verdade é muito mais originalmente, né, um ala armador ou um ala, e acaba sendo improvisado na posição. Eles jogam em resumo ali, com Malik Monk, De'Aaron Fox, DeMar DeRozan, e aí eles ficam revezando ali nas outras posições. Ultimamente vem sendo o Keegan Murray, mas em relação à força física, para segurar o Giannis, eu também acho que ele não tenha tanto assim.
tanto que o Sacramento Kings é o quarto time mais vazado para ala pivôs da NBA, que é justamente a posição do Giannis, que deve produzir bem hoje. Para finalizar, vamos falar de Dallas Mavericks e Denver Nuggets e também o jogo que acontece na virada da madrugada do dia 14 para o dia 15, Portland e Brooklyn Nets. Aqui a gente tem uma duplinha para vocês, o Denver Nuggets pode ter o retorno aí de Aaron Gordon para hoje, vir mais saudáveis do que nunca, encaram hoje o Dallas Mavericks sem o Luka Doncic, são favoritos para essa noite, principalmente se o Curry não jogar e mesmo jogando fora de casa, tá? A gente tem aqui o Jokic como dúvida, a gente precisa dele em quadra para essa tip ser válida, porque a gente pretende trabalhar com uma boa pontuação do Denver Nuggets e duplar com um handicap positivo da equipe do Brooklyn Nets, fechando essa odd em torno de 1,50. Por que a gente acredita nisso? Primeiro vamos falar a respeito do Denver, que nos últimos 20 jogos eles marcaram uma média de 122,5 pontos, uma média simplesmente absurda, tá? Eles marcaram pelo menos 110 pontos em 18 dos últimos 20 jogos. Em relação à eficiência ofensiva, é um time extremamente eficiente, enquanto que o Dallas Mavericks recentemente foi caindo muito de produção. Em relação a pontos por jogo, o Denver é o terceiro time com a melhor média, marcando 120,4 por partida. Em relação à eficiência, o aproveitamento por 100 posses de bola, eles são também um ataque de top 5, o quarto melhor da NBA por 100 posses, e como eu disse para vocês, o Dallas teve uma queda defensiva, eles que começaram no top 10 estão caindo ali para metade, e volta e meia eles acabam decepcionando também. Em relação a ritmo e velocidade, o Denver gasta pouco relógio, o Dallas Mavericks também, 2 dos 10 times mais rápidos da NBA, teremos muitas posses de bola por minuto hoje para sermos produtivos. E essa média do Denver Nuggets também inclui um jogo contra o próprio Dallas Mavericks, que aconteceu recentemente, e eles marcaram 112 pontos naquela oportunidade. Acredito que hoje eles possam repetir essa dose e pontuar muito bem. Mas falando a respeito de Brooklyn Nets que encara o Blazers, nos últimos 11 encontros entre essas franquias, a equipe do Portland Trail Blazers só conseguiu vencer o Brooklyn Nets por 14 pontos de diferença ou mais em uma oportunidade nos últimos 11 jogos, nessa partida aqui que aconteceu em 2021, quando eles ainda tinham Damian Lillard no elenco, etc., antes deles passarem por esse processo de reconstrução. Nos jogos mais recentes, 3 vitórias em 5 jogos do Brooklyn Nets, e a gente também tem eles cobrindo esse handicap nas últimas 5 oportunidades consecutivas dentro desse recorte. A última vez que isso não aconteceu foi em 2021 mesmo. O Nets tem muitas dúvidas para hoje, é isso que a gente precisa tomar cuidado, dar uma olhada em quem vai jogar, mas é um time muito coletivo, tá? Eles são piores do que os Blazers? Sim, mas entre trabalhar com a vitória do Portland, ou então o handicap positivo esticado dos Nets, o handicap dos Nets faz sentido, eles conseguem cobrir esse handicap até contra times mais fortes, quem dirá contra um Blazers desinteressado, que está no processo de reconstrução, quer perder de propósito, e apesar de jogar em casa não vai fazer tanta questão assim de ser dominante contra os Nets, que ainda assim pode ter Ben Simmons, Cam Johnson, D'Angelo Russell e também Nicholas Claxton na escalação. Eu considero isso nada mal e bom o suficiente para pelo menos eles competirem e se manterem perto do placar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, tem valor promocional lá no nosso grupo VIP, chame no WhatsApp, R$30 para vocês fazerem parte do grupo VIP mais completo do mundo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!